Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula do curso gratuito de arquétipos. Nessa aula nós vamos falar sobre espiral de crescimento, que seria mais como uma estratégia, uma forma de trabalhar junto aos arquétipos para que os nossos esforços vão se acumulando e possamos crescer ao longo do tempo. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Batista e nesse canal nós falamos sobre espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Então, se você se interessa por esses assuntos, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Vamos para a aula. Espiral de crescimento é o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos explorar mais esse assunto. O que é a espiral de crescimento? Bom, para a gente ter uma ideia na cabeça, uma ilustração, podemos imaginar uma daquelas escadas em caracol, em espiral, onde ela vai passando por cima dela mesma e vai subindo de nível. Da mesma forma, o nosso trabalho espiritual e também material, a gente pode aplicar o conceito da espiral de crescimento. O foco principal está em encontrar quais são aquelas tarefas-chave, aquelas tarefas produtivas que vão servir de suporte para a próxima etapa, para o próximo nível. A gente também pode imaginar como os tijolos empilhando ali em cima da parede, onde o tijolo de baixo ele serve de suporte para o tijolo que está acima dele. A gente tem, por exemplo, aquela famosa lei de Pareto, né, a lei 80-20, onde ele diz que 20% dos nossos esforços são responsáveis por 80% dos nossos resultados. Então, a gente na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente acaba gastando muito tempo em tarefas de manutenção ou simplesmente se envolvendo em coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum. E isso vai consumindo nosso tempo, nossa energia, e a gente acaba andando em círculos no mesmo lugar. Um exemplo concreto aí para o trabalho da parte material, talvez seja a questão do marketing digital. Um vídeo na internet, ali no YouTube, não vai fazer diferença. 2 vídeos, 3, 10 vídeos também não vão fazer muita diferença. Mas com o passar do tempo, a pessoa vai acumulando esforços, vai melhorando, vai produzindo mais vídeos, vai produzindo vídeos melhores. E em algum momento as coisas acontecem. Eu lembro sempre de uma entrevista que eu assisti de uma dupla sertaneja em que o repórter chegou, como é que é? Vocês assim fizeram uma música, explodiram do nada. Aí um dos cantores da dupla falou assim, olha, a gente está tocando aí na noite há 10 anos. Então o cara está há 10 anos tocando, melhorando as habilidades dele ali no violão, no canto, escrevendo novas músicas para estourar do nada. Então é um bom exemplo também de como algumas tarefas, algumas habilidades vão se acumulando para que a gente gere um resultado superior. Então, o nosso principal desafio é a gente descobrir quais são essas atividades que vão ser o suporte da escada, quais são essas atividades que vão gerar a maior parte do nosso resultado. E nesse ponto, que a gente volta no assunto da nossa aula passada, que os tesouros espirituais se destacam. Porque virtudes como disciplina, humildade, paciência, que elas podem ser desenvolvidas com o arquétipo da tartaruga, por exemplo, ou o arquétipo do monge, elas vão ser necessárias em qualquer cenário. Outra, como criatividade, comunicação, sabedoria, raciocínio, que a gente pode desenvolver com o arquétipo do mago, também são muito interessantes para quem quer empreender. E se você quer saber mais sobre arquétipos, mais detalhes para que cada arquétipo serve, eu escrevi um e-book com 40 arquétipos de animais de poder para você utilizar aí como inspiração no seu trabalho, no seu desenvolvimento. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês. E um ponto muito interessante para quem está querendo desenvolver essa espiral de crescimento é o conhecimento das leis herméticas, algumas das leis que regem o nosso universo. Uma delas, que é bem interessante na aplicação, é a lei do pêndulo ou a lei do ritmo, que são uma das 7 leis herméticas atribuídas a Hermes Trismegisto, que a gente pode pesquisar mais sobre ela no livro Caibalion. Essa lei ela diz que tudo tem dois polos da mesma coisa, como quente e frio, claro e escuro, e que a gente está sempre transitando de um lado para o outro.
e que no meio existe um ponto de equilíbrio entre esses dois polos. Esse movimento ele é necessário. Nada está parado ou estático no nosso universo. Então, se a gente não está conscientemente se movendo para onde a gente quer, talvez a gente esteja inconscientemente se movendo para onde a gente não quer. Por isso é muito interessante a gente estar consciente do que a gente está fazendo, a gente ter objetivos e ir atrás deles. Outra lei muito interessante é a lei das oitavas, que talvez vocês já devem ter visto, principalmente pela questão musical. A lei das oitavas diz que tudo se movimenta em ciclos, que podem ser divididos ali em 7 partes, como as notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E nesses ciclos, como na escala musical, ela tem alguns pontos de quebra, né, onde tem ali um meio tom entre mi e fá, e no final entre dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, daí dó, ré, mi, de onde vai começar uma nova escala. Nesses pontos de quebra, ela pode fugir ali, tanto para cima quanto para baixo. Então, nesse ponto de fluxo, se a gente colocar mais energia, mais intenção, a gente tem a oportunidade de começar um novo ciclo, um nível acima. Agora, se a gente cai, se falta energia, se falta intenção ali, a gente pode acabar descendo nessa espiral. Isso é uma coisa bem interessante, que às vezes a nossa vida ela parece como um círculo. Ela vai assim, se repetindo. Coisa mais natural que acontece. A gente reúne os amigos ali e começa a reclamar sobre rotina. Ah, porque já é segunda-feira de novo. Ah, porque já a semana já está acabando. Ah, porque a gente está no meio do ano. E logo chega Natal. E daí vai virar o ano. Daí é o ano novo. E tem que pagar imposto. E material das crianças. E aquele eterno ciclo. E isso meio que é verdade. As situações da nossa vida costumam se repetir. Mas principalmente a gente acaba sofrendo com isso quando a gente não as supera, quando falta força, inteligência, autocontrole ou qualquer outra coisa nesse sentido. É claro que algumas pessoas têm as correntes mais pesadas do que as outras, mas todos nós temos as nossas correntes, né? E nesse processo aí de autodesenvolvimento, podemos falar que ele é como um jogo. Mas a gente não pode mudar as regras, a gente já está jogando. Por isso, é importante conhecer a si mesmo e as regras desse jogo para que a gente não seja prejudicado. Na espiral do crescimento, uma atividade que sempre se paga muito bem é o estudo. Seja de si mesmo, seja do mundo, seja de uma habilidade. E outra é o cultivo das virtudes, qualidades e habilidades que eu chamo de tesouros espirituais. Uma maneira de fazer isso é com os arquétipos, que é o assunto de todo esse curso, de todas essas aulas. Os arquétipos são esses modelos primordiais que trazem em si mesmo esses padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento, que a gente vai emulando ali e vai incorporando em nós mesmos. É como ir empilhando uma pedra sobre a outra ali para construir uma torre cada vez mais alta. E se você me assistiu até aqui, por favor, deixe um comentário aqui, escreve para mim se você já percebeu essa questão dos ciclos, que a vida se repete, se repete, se repete. Qual é o processo que está sendo repetitivo para você? E o que você acha que você precisa desenvolver para escapar desse ciclo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. E aqui nesse canal vão ficar os 10 vídeos do nosso curso gratuito de arquétipos completinho para vocês acompanharem. Vocês podem acompanhar aqui na descrição. Até a próxima!